Ei, gente, sábado, aula no Instituto Cássia Rodrigues. Quem está dando aula hoje lá na turma é a doutora Flávia Bessônia. Nós estamos tendo aula de fevereiro, da turma de sábado. Essas pessoas que vêm do interior do Espírito Santo, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de Minas, que vêm de São Paulo e que vêm do interior do Espírito Santo, de Minas, do Rio de Janeiro e de São Paulo. A formação teórica em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, ela é aberta somente para os moradores da região sudeste, porque na noite anterior eu abro grupos de terapias com abordagem psicanalítica para as pessoas poderem concluir o tripé. E eu não é obrigado a fazer a análise no Instituto Cássia Rodrigues. Você tem que fazer com analista, com abordagem psicanalista. E tem que ser com abordagem psicanalista da instituição nossa, Sigmund Freud. Nós não somos lacanianos. Então a pessoa tem que ter horas de análise para poder se constituir como psicanalista. Só que nós, do Instituto Cássia Rodrigues, nós sempre abrimos uma turma e 5 meses depois nós abrimos um grupo de terapia com abordagem psicanalítica Sigmund Freud, e nós podemos ensinar as pessoas a ver o atendimento, porque uma terapia de grupo, uma psicoterapia de grupo, na hora que eu estou trabalhando uma pessoa, eu consigo também fazer com que eles aprendam a poder atender as pessoas, porque acaba sendo uma sala do espelho. Ontem à noite a gente teve o grupo de terapia dessa turma, mas como fevereiro, janeiro, muitas pessoas faltam, porque afinal de contas, parece que no Brasil só começa a acontecer as coisas em março. Então, ontem nós tínhamos 15 pessoas que são inscritas na terapia de grupo, e só foram 9 pessoas. E assim, as pessoas pagam e não acabam não indo. O que é a formação teórica em psicanálise? A formação teórica em psicanálise são esses 30 meses no mínimo, porque para você se constituir como psicanalista, você tem que ter muito entendimento da teoria que Freud abriu, sendo o pai da psicanálise, e os contemporâneos de Freud. Lembre-se que nós somos uma escola freudiana. Nós entendemos que a psicanálise por Freud e os contemporâneos dele, por exemplo, o Zirman, o Davi Moldavsky, esse que eu estou estudando lá na Argentina, ele é freudiano. Fui fazer o doutorado na Argentina exatamente porque na Argentina existe a psicanálise freudiana. Aqui no Brasil é muito difícil. 80% dos psicanalistas no Brasil são lacanianos. Eu, particularmente, não gosto da psicanálise lacaniana. Eu acho que o francês, quando constitui, ele acaba fazendo várias confusões. Eu gosto muito da Elisabeth Roudinesco, mas eu não gosto de vários psicanalistas lacanianos, porque existe uma forma diferente. O Lacan era interessante, porque ele também estudou muito Freud, mas ele acabou tendo os discípulos que não são interessantes. E eu prefiro, que eu acho que a psicanálise do Freud dá mais resultado. O Freud ele era mais lógico, o Freud era mais prático. E eu, como economista, psicóloga, psicanalista, agora doutorando em psicologia, eu tenho um raciocínio mais prático. Eu acho que a vida não muda se você ficar muito tempo no espiral. Eu acho que você tem que fazer logo a pessoa perceber as suas desmentidas. Ontem na terapia de grupo, quinta-feira, quarta-feira tem outro grupo de terapia. Eu tenho trabalhado isso, eu aprendi isso lá na Argentina agora em janeiro e estou já botando em prática. E eu acho muito sensacional poder colocar em prática já o que a gente aprende. E eu aprendi, e nada melhor do que já ensinar as pessoas. Por que não? Por que reter o saber? E eu tenho essa nova turma que começa no dia 28 de março. Eu trabalho só com 25 alunos por turma. Não trabalho mais, porque eu quero muito que aconteça esse processo de autoanálise. Eu quero muito que a pessoa amadureça. Eu quero muito que a pessoa saia do sintoma. Eu quero muito que ela mergulhe nos pilares da psicanálise. Eu quero muito que ela veja já o inconsciente dela. Porque não adianta se você não vê seu inconsciente. E lembre-se, o inconsciente é atemporal. Ele aconteceu lá no passado. Mas ele se manifesta hoje. Como que ele se manifesta? Pelos xistes, pelas ironias, pelos atos falhos de linguagem, que Freud falou muito isso na psicopatologia da vida diária, pelos recalques, pelas neuroses, às vezes pelas anomalias sexuais ou perversões sexuais, que não tem nada a ver com perversidade, porque a neurose, você faz o corte da castração. Falando um pouquinho do Sigmund Freud, da teoria dele. E o que é fazer o corte da castração? Quando você está ali, criancinha, até 7, 8
18 anos, você consegue fazer a resolução do Édipo e você introjeta o seu superego. Quando você não fez o corte da castração, as suas questões de superego são muito difíceis. Você vai ter muita dificuldade com a figura de liderança, com a censura, com a moral. E o que é a sociedade que a gente está vivendo hoje? O que são os jovens hoje? O que são os adolescentes? São pessoas que têm dificuldade com a introjeção do superego. Superego não é a rigidez, superego é a consciência moral. Porque se você não introjeta o superego, você vai ter muito sentimento de culpa, você vai ter muita angústia moral, angústia moralista, você vai ter muita ansiedade moralista. E o que a gente está vivendo nada mais do que uma neurose fóbica tão grande. Quantas pessoas estão com transtorno de pânico? Transtorno de pânico nada mais é do que uma neurose fóbica. Lembre-se, tem 3 tipos de neurose: a fóbica, a histérica e a compulsiva. Quando você pega esses seus traumas, quando você pega esse seu jeitão que você não deu conta, Freud fala sintoma, mas vamos falar assim, e você transforma ele ou em doença, ou você transforma em fobias, ou você transforma em compulsões. Você acaba resolvendo as suas questões em doenças. Quando você não dá conta de alguma coisa, você adoece. Quando você não dá conta de alguma coisa, você acaba tendo fobias ou pânicos. Quando você não dá conta de alguma coisa, você acaba tendo as compulsões. E por que no dia 20, a minha aula do dia 20, que tem 3 vagas só, a plataforma já está completa, gente, olha que coisa bacana. Cabem 90 pessoas, porque 10 fazem parte da equipe. 10 são as equipes que tem que estar lá ligadinho. Então são 90 vagas que foram liberadas, só faltam 3 para concluir. E você acaba transformando seus sintomas em atos de repetições onde você fica compulsivo por remédio, compulsivo por comida, compulsivo por falar, compulsivo por comprar, compulsivo por drogas lícitas e compulsivo pelas drogas ilícitas. Quando a gente não dá conta de alguma coisa, a gente transforma nossos sintomas em atos de repetição. Então isso é a abordagem que eu vou usar no dia 20 agora para trabalhar resgatando a criança interior ferida que está dentro de você. Poderíamos dar o termo psicanalítico, resgatando o inconsciente que é atemporal, que não está se enxergando, que transforma todas as suas neuroses em atos de repetição. E nós precisamos entender por que não foi feito o corte da castração, por que às vezes a gente repete até com atos de compulsões sexuais, porque nós estamos vivendo uma era compulsiva. Então, eu sou particularmente uma defensora da psicanálise. A psicanálise, ela cada vez se torna mais contemporânea. Na psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, nós ensinamos a neuropsicanálise, que é a interface da psicanálise com a neurociência. Porque lembre-se, o Freud, ele era neurologista. Ele sendo neurologista, ele tentou lá pelo cérebro, mas ele viu que não tinha maquinário suficiente para entender o local que esse inconsciente se constitui. Por mais que o cérebro seja um local físico e a teoria toda do Freud seja um local subjetivo, existe uma interface que os dois, vamos imaginar dois círculos, existe esse meio que os dois se conectam e que existe a neuropsicanálise. Quem falou muito disso? Vários autores depois dos anos 90 para cá. Um dos que eu gosto muito, inclusive, que ele vai estar presente na formação livre em neurociência que eu vou ministrar a partir de maio, que aí sim a neurociência vai ser online, valor por mês 450, mas começa só em maio. E a psicanálise não, a psicanálise é presencial. Não existe psicanálise online, não existe psicanálise à distância. Às vezes as pessoas prometem isso, mas como constituir um analista online? Não existe. Você tem que enxergar a pessoa, você tem que ver a pessoa, você tem que ter o contato com a pessoa. Ah, mas e a análise online? A análise online a pessoa está vendo, não é online no aspecto que você está numa plataforma que o psicanalista não te vê. Então é muito sério constituir um psicanalista, porque a sociedade sofre demais e a gente vai aumentar o sofrimento com psicanalistas que fazem as pessoas sofrerem, porque o povo que sofre faz sofrer. A gente tem que tirar essas pessoas do sintoma, nós psicanalistas, para poder as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Nós não podemos viver com tantas doenças, com tantas angústias. Aqui eu não consigo acreditar quantas vezes eu estou na roda de psicólogo, o psicólogo fala, peguei uma virose.
Aí eu faço a pergunta cabal de transformar o sintoma em doença. Eu falei, o que você não está dando conta? Ela falou, minha vida está ótima. Eu falei, sua vida está ótima, por que você precisa adoecer? O adoecer é voltar lá ao estágio que a gente era uma criancinha, que a gente era cuidado. Na escola de psicanálise tem um módulo que chama psicossomática, medicina psicossomática. Aí a gente entende essas doenças autoimunes, porque a medicina já se rendeu e falou, tudo bem, medicina psicossomática já está acreditando que as doenças autoimunes a psicologia pode dar conta, a psicanálise. E as outras doenças que cada vez está sendo comprovado, câncer, mágoa, pressão alta, infarto, mágoa. Tem vários vídeos já postados sobre isso no canal de YouTube. Já tem um vídeo que tem 3 anos que está postado, onde foi feito um estudo científico que provou que o câncer vem da mágoa. E aí ele produz cortisol e vai produzir e vai adoecer. E quantas pessoas têm que morrer porque elas não dão conta do problema? Gente, é muito simples a vida. Por que nós adoecemos? Nós adoecemos porque a gente quer voltar a um estágio onde a gente tinha esse pseudo cuidado. Ah, mas eu não tinha cuidado, mas você idealizou que você tinha um cuidado. Na terapia de ontem, tinham 9 pessoas, eu penso que tinham 9 pessoas, não me recordo certo, 9, 8 ou 10. 7 delas foram criadas por mães que não deram afeto. São adultos que ainda têm a sensação que precisa do cuidado da mãe, porque nós temos que lembrar que amor de pai e de mãe não é inato, não nasce no sujeito. Amor é uma construção. Você decide amar as pessoas, você decide ter isso que eu tenho pelo meu filho, mas eu decidi quando eu estava grávida dele. Ou muitas pessoas decidem quando começa a brincar de boneca, muitas pessoas decidem antes de ter o filho. Por que a gente adota as pessoas e passa a amar? Por que a gente ama cachorro? Por que eu já amo o John Paçoca, que só tem 6 meses que está lá em casa? 6 não, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses que está lá em casa. Por que a gente já ama? Porque é uma decisão. Por que eu já acho ele a coisa mais linda? Eu chego em casa, ele chega lá para brincar comigo, aquelas coisas. Chega 1h da manhã, 10 horas, não importa. Então, é uma decisão, e esse amor que pai e mãe têm pelos filhos é uma decisão. Por isso que mãe abandona o filho, por isso que pai abandona, por isso que a lei tem que chegar e falar, olha aqui, não pode abandonar, por isso que a lei tem que falar, existe a alienação parental que acaba com os filhos. Tudo isso é fruto dessa sociedade que a gente está vivendo, de controle. O Michel Foucault que falou muito isso, que nós vivíamos a sociedade disciplinar, nós depois vivíamos a sociedade soberana. Mentira, primeiro soberana, que tinha um feudo, depois a sociedade disciplinar, que tinha um panótipo, alguém controlando a gente. Hoje, depois dos anos 50 para cá, nós estamos vivendo essa sociedade de controle. Esse é um saber do Michel Foucault e que ele explicou muito, esse psicólogo francês, mas maravilhoso. E o Michel Foucault que falou que o saber tem que circular. Quando eu ouvi essa frase do Michel Foucault falando que você não pode reter saber em você, você tem que passar para os outros, eu falei, gente, eu sou exatamente desse jeito. Então, eu sou uma pessoa que eu amo explicar, amo. Eu aprendo algo, já quero explicar. Eu tenho esse jeitão de falar, igual ontem uma pessoa falou, Cássia, eu venho de uma escola de psicanálise que as pessoas falavam tão difíceis, eu não entendia nada. Você fala a mesma coisa, mas você fala de uma forma tão simples. Eu falei, pra que eu vou falar difícil? Eu não preciso ter esse empoderamento de falar difícil para achar que eu sou inteligente. O mais simples, às vezes, é o mais fácil. E essa pessoa que tem pós-doctor falou, você atinge tanto a empregada doméstica, você atinge tanto o carteiro. Nossa, mas você tá igual Paulo Guedes falando da empregada doméstica. Não, eu tô falando das pessoas menos estudadas, sabe? E eu atinjo o pós-doctor, porque eu faço o saber ser uma coisa muito leve, muito natural. Então vem estudar comigo. 28 de março tem essa nova turma começando. Dia 20 agora ainda tem 3 vagas para turma de psicanálise. Você pode vir estudar comigo, sabe? Você pode ser meu aluno online. A psicanálise ela é aberta somente para alunos que moram na região sudeste. Ela não é aberta para pessoas de outros estados, porque não vai ter o resultado necessário para se tornar um analista. Para você se tornar um analista é algo muito sério. Você tem que saber que você tem que cumprir o tripé. Eu tenho um povo aí que está acabando, e tem gente que está acabando que até hoje não fez análise. Eles não vão ter o título de analista, eles vão ter o título só da presença teórica, porque nós não temos a ilusão que a teoria só habilita você a ajudar as pessoas analiticamente. Não existe isso, nunca existiu e nunca existirá esse perfil de você achar
que você lê um livro e pode ir lá ajudar os outros. Primeira coisa que Freud falou, ajuda você, faz análise, mergulha dentro de você, descobre o que são seus sonhos, que são entrada real para o psiquismo, entenda você, melhora a sua vida. Quando você melhorar a sua vida, aí você vai dar conta de melhorar a vida dos outros, porque na verdade você transformou a psicanálise em algo prático, em algo real, em algo objetivo. Não brinca com a vida não, sabe por quê? A gente envelhece, e se envelhecer, o que vai acontecer com você? Vai passar o tempo, você não deu conta das coisas e você morre, aí acabou pra você. Ah, mas tem a vida eterna. Ok, mas começa a ser feliz aqui na vida etérea. Na vida, não na vida etérea, desculpa, na vida da matéria. Porque tantas pessoas ficam esperando o céu. Eu fiz o curso de teologia. E o curso de teologia me explicou uma coisa. Saí do sol que o celular já tá muito quente. Que a gente não tem que ficar esperando só o reino do céu, a gente tem que trazer o reino do céu aqui para a terra, tá bom? Telefone 27 99 505 1960, 27 99 505 1960. É uma oportunidade de você estar comigo presencialmente. O Instituto Cássia Rodrigues fica próximo à UFES e próximo ao Aeroporto Internacional de Vitória. E tem também o curso online no dia 20 de fevereiro, tá bom? Tchau, gente. Beijão, hein?